Boa noite, sejam bem-vindos a uma aula de estatística, Estatística 4. Nós estamos aqui com o livro número 1 do material do SAS e hoje nós vamos falar do módulo 1 e já introduzir o módulo 2 de Matemática 4. Estamos falando de estatística e para começar isso nós vamos fazer uma apresentação e depois vou resolver uma série de exercícios com vocês. Digo, resolver agora e vocês podem resolver aí no momento que estiverem assistindo. Pode pausar o vídeo no momento que você estiver assistindo e resolver os exercícios. Mas primeiro vamos apresentar os conceitos. Para isso, vamos lá para nossa apresentação. Então, conforme eu disse, professor Júlio César Uzinski aqui, né? Com Matemática 4, material do SAS. Tá bom? Vamos iniciar. Pessoal, então nós vamos falar do quê? De estatística em Matemática 4. O que é estatística? Estatística eu vou falar aqui que é uma parte da matemática, os estatísticos vão discordar, vão dizer que estatística é estatística, cada um com sua opinião. Mas estatística é uma ciência e por mais que ela não pareça, ela é exata. Ela estuda o quê? Coleta, organização, análise e registro dos dados. Para que ela existe? Já a gente vai entender melhor. Vamos por parte? A estatística é utilizada desde a antiguidade. Desde a antiguidade já se registrava o nascimento, morte de pessoa. E isso é um método de pesquisa. Para que serve um método de pesquisa? Para tomar decisões. Nós fazemos pesquisas para conhecer nossa realidade, para tomar decisões, para fundamentar nossas conclusões, né? Qual que é o ideal? Que você tenha uma conclusão fundamentada em um método estatístico ou em um método científico ou fundamentada em coisas impróprias, como, por exemplo, fake news. Né? O ideal é que ou você esteja usando um método científico ou um método estatístico. Note que o método estatístico é um método estatístico, não é um método científico, né? Porém, ele tem a sua validade e a gente já vai entender como isso funciona. Né? O método estatístico ele tem algumas fases, as quais eu apresento para vocês. Definição do problema. Eu preciso ter um problema para falar que eu vou fazer uma pesquisa estatística ou algo nesse sentido. Então, a primeira fase seria definir o problema. Né? Planejar, elaborar como fazer o levantamento de dados. Coletar os dados em si, né? Reunir os dados após o planejamento do trabalho. Primeiro eu planejo, depois eu coleto os dados. Correção dos dados coletados. Vou analisar esses dados, conferir eles, para afastar erros ou vícios, né? Porque imagina que eu faço uma pesquisa, coloco um questionário, entrego para uma pessoa, sai fazendo pergunta pela cidade, essa pessoa, né, as pessoas vão responder se ela gosta de A ou B, aí ela olha para o entrevistador e fala assim, A ou B, será que o A é melhor ou o B é melhor? O A é melhor, né? Aí o entrevistador balança a cabeça que sim. Então, meus dados já estão viciados aí, eu preciso corrigi-los, né? Apuração de dados, próxima fase, apresentação dos dados e análise dos dados. Tá bom, mas já a gente entende. Aplicações. As aplicações da estatística são muitas. Uma maneira da gente aplicar é aliada à probabilidade. Você vai notar que a maior parte dos cursos de estatística traz estatística e probabilidade, né? Porque ela é muito aliada à probabilidade. São exemplos nas ciências sociais, por exemplo, se você for um estudante, por algum acaso estiver assistindo a aula, você é estudante de ciências econômicas, de administração, ciências contábeis, você vai se lembrar que você estuda muito estatística, né? Nós temos um instituto no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável pela maior parte dos dados que nós temos, né? E aí a gente os nossos governantes, vamos assim, tomam muitas decisões políticas baseadas nessas pesquisas do IBGE, né? Por exemplo, o IBGE pode dizer para a gente como é que está a situação do saneamento básico em uma região, outra região,
E aí os governadores, os entes públicos, poderão tomar decisões baseadas nas aplicações, nas pesquisas estatísticas. Tá bom esse negócio de estatística, mas a gente precisa definir algumas coisas aí. Um conceito que a gente precisa definir é o de população e amostra. Por que a gente precisa definir população e amostra? Pense comigo. Eu quero saber se a população brasileira fala biscoito ou bolacha. Porque eu vou tomar uma decisão importante baseada nesse fato. Eu posso perguntar para toda a população brasileira se ela gosta ou de biscoito ou de bolacha. Difícil, né? São mais de 210 milhões de brasileiros. Vai ficar difícil, né? Para perguntar para todos eles, olha, você gosta de biscoito ou de bolacha? Então, o que a gente faz diante de uma dificuldade dessa? Nós tomamos uma parcela pequena da população. Nós podemos pegar, por exemplo, 5 mil brasileiros e perguntar para eles, olha, você gosta de biscoito ou bolacha? E no final nós falamos, desses 5 mil, 70% é biscoito, 30% é bolacha. Então, na população brasileira, a preferência é essa. É 30 e 70. E aí você fala, mas você só pegou 5 mil? Como que isso pode fornecer a conclusão para a população inteira, né? Você pode ficar nessa dúvida, olha. 5 mil é 5 mil, e a população inteira é a população inteira, você pode pensar, né? Então, nesse caso, nós precisamos entender o conceito de população e amostra. A população é o conjunto de todas as pessoas, itens, eventos, sobre o qual eu quero fazer a inferência, sobre o qual eu quero chegar a uma conclusão. Quando eu falei população brasileira, significa que eu quero saber a opinião de todos os brasileiros sobre a situação biscoito e bolacha. Agora, se não dá para me perguntar para todos, né, porque é muitas pessoas, é mais prático eu pegar uma parcela pequena. Essa parcela pequena é o que nós chamamos de amostra. Só que essa amostra não é pega assim de qualquer jeito, né? Porque imagina que eu quero saber se o brasileiro fala biscoito ou bolacha, e aí eu pego 5 mil pessoas para fazer essa amostra, essas 5 mil pessoas são habitantes de São Paulo. Vai dar 100% de biscoito, né, gente? Se essas 5 mil pessoas habitantes do Rio de Janeiro, vai dar 100% bolacha. Então, a amostra não é uma parte da população qualquer, tomada de qualquer jeito. Existem critérios para se tomar a amostra. Uma maneira, que eu acho que qualquer um poderia levantar essa possibilidade, é a amostra aleatória, né? Eu vou tomar essa população de uma forma aleatória, ou pseudo-aleatória. Essa não é a única maneira, tá? Existem muitas maneiras diferentes de tomar amostra, dependendo do seu problema, dependendo do seu objetivo, é a maneira que você toma a amostra. A mais conhecida, a mais óbvia, vamos assim dizer, é a amostra aleatória, tá? Mas existem 1001 maneiras, tá? E você teria que estudar a questão de amostras. Nós só queremos aqui diferenciar a população de amostras, deixar bem claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inclusive que a amostra é um subconjunto da população. E é um subconjunto que é possível de você verificá-lo, entrevistá-lo, analisá-lo e assim por diante. E, evidentemente, que se espera que sua amostra represente a população, né? Sua amostra tem que representar a população, senão não serve. Tá? Outro conceito importantíssimo é o de variáveis, né? Se eu tenho um problema, eu tenho variável. O que eu estava falando agora? Biscoito ou bolacha, né? Tá? Existem inúmeras situações. Quero saber, por exemplo, a altura da população brasileira. Será que os brasileiros são altos, baixinhos? Vou fazer aqui uma pesquisa estatística para mim descobrir qual que é a altura média dos brasileiros. Vou sair perguntando para as pessoas qual é a sua altura, qual é a sua altura, qual é a sua altura. Primeira coisa, não vou perguntar para os nossos queridos 210 milhões de brasileiros. Vou tomar uma amostra. Tem que tomar cuidados, né? A minha amostra é aleatória, mas eu não posso, naquela cidade só tem baixinhos. Se eu pegar muita gente dali, vai ter problema, né? Então, tem que tomar cuidado aí. Mas
Qual é que é a variável nesse caso? A variável nesse caso é a altura, né? A altura da população, tá? Então a variável pode ser a altura da população, pode ser renda da população, pode ser gostos, pode ser opinião se é biscoito ou bolacha. É disso que se trata. A variável é a característica que se estuda em uma população. E essa característica pode ser classificada de formas diferentes. A primeira diferenciação seria quanto quantitativa e qualitativa. E as palavras, os nomes, são sugestíveis. Quantitativa, estou falando de quantidade. Qualitativa, estou falando de qualidade. Então, se eu estou perguntando para a minha população, se eu quero saber o número de filhos médio da família brasileira, então eu chego em uma casa e pergunto, aqui vive uma família, quantos filhos que tem? Quantos filhos que tem? Quantos filhos que tem? Quantos filhos que tem? Estou falando de quantidade. Agora, se eu pergunto se seus filhos são bonitos, a pessoa que vai me responder se eles são bonitos ou são feios. Mas aí não é quantidade, se é bonito ou se é feio. Aí já é qualidade, qualitativa. Tá? Então, quantitativa, quantidade. Qualidade, qualitativa. E entre as quantitativas, que fique registrado que eu tenho as discretas e as contínuas. Isso é importantíssimo. Esse exemplo que eu acabei de dar de número de crianças é uma variável discreta, porque ou tu tem um filho, ou tu não tem nenhum, ou tu tem 2, ou 3, ou 4, mas tu não tem um filho e meio. Tu não tem 1,25 filhos. Você já chegou numa casa e perguntou quantos filhos tem, a pessoa responde que tem 7,35. Não tem. Variável discreta significa que eu vou obter um número inteiro quando eu perguntar. E o que seria contínua? Por exemplo, a altura. Qual é que é a tua altura? Eu tenho 1,63 m. A outra pessoa do lado fala, eu sou mais alta. Você fala, não, parece que é a mesma altura. Eu falo, não, eu sou 1 metro e um pouquinho mais que 63, mas não chega a dar 64. E a outra do lado fala assim, eu sou ainda um pouquinho mais alto que ela. Ela é 1,634 m, eu sou 1,634,7 m. Nesses casos a gente chama de contínua. É uma quantidade, evidentemente, uma variável quantitativa, mas a gente poderia ficar brigando por esses pedacinhos, essa diferença. Tamanho, peso, pressão arterial, idade, essas coisas entram todas em contínuas. Discreta, ou é 1, é 2 ou nenhum, e assim por diante. Já as qualitativas, como eu disse, são características. Você teria ali as nominais, que é, por exemplo, sexo, cor do olho, né? Sexo, ou masculino ou feminino, ou, sei lá, não quero declarar, ou terceira opção, né? Enquanto que cor dos olhos, azul, branco, papapá. E eu teria as ordinais, né? Por exemplo, qual que é a sua escolaridade? Tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Você percebe aí da questão da ordem, né? Estágio da doença, inicial, intermediário, terminal, né? Tem uma ordem, tá? Enquanto que as nominais seria, mas assim, né? Qual é o seu sexo? Homem, mulher, sua saúde, doente, sadio, né? Entendeu? Se fosse para saúde, portanto, se você é doente ou sadio? Doente, sadio, seria uma variável qualitativa e seria nominal. Aí eu falo, já que tu é doente, me responde aí, você tá um pouquinho doente, pé na cova e outro no sabonete? Isso aí já seria a variável ordinal, tá? E aí nós passamos para o próximo tópico, que é a distribuição de frequência. Ora, imagina você que eu monte uma tabela lá, estou entrevistando as pessoas sobre a altura, um tem 66, um 67, eu vou marcando. E aí no final eu vou ter uma tabela, eu vou passar aqui, olha aqui essa tabela, que interessantíssima. Aqui ela tem a altura de 40 pessoas, é um exemplo. Se você olhar nessa tabela, tu vai ver 1,66, 1,62, 1,55, aí depois aparece 1,60, lá na frente repete 1,60, aquela bagunça generalizada. Ali está o registro de um por um, né? Se você está entrevistando, você não vai encontrar ninguém em ordem. Então, o que acontece? Você começa a se perguntar, talvez a pessoa que entrevistou, se você perguntar no final dela, fala, rapaz, eu passei por uma galera, tinha uns altos ali, mas a maioria estava com 1,60. Mas eu, olhando nessa tabela, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Uma coisa que eu posso afirmar para ti é o significado da palavra frequência. Por exemplo, aqui, ó, quantas vezes a altura
a altura 1,60 apareceu. Né? Eu poderia contar aqui, apareceu aqui, uma vez, duas, três, quatro, né? Contei aqui, parece que apareceu 4 vezes. Então, com que frequência que essa altura 160 centímetros apareceu? Apareceu 4 vezes. Frequência é a quantidade de vezes que essa altura apareceu. Apareceu 4 vezes, foi a frequência, né? A frequência sua na escola. Sua frequência na escola quer dizer o quê? Quantidade de vezes você vai na escola. Aquele é um aluno que tem uma frequência alta na escola. Vai todo dia. Aquele, a frequência dele é baixíssima. É um turista, vai 1 ou 2 vezes. Frequência é a frequência com que a coisa se aparece, quantidade de vezes. E aí nós temos que falar das diferenças da frequência. Nós temos a frequência absoluta e a relativa, principalmente, que eu quero abordar aqui. A frequência absoluta é essa quantidade de uma vez que aconteceu, tá? Vamos lá. E aí eu vou tomar um exemplo aqui para diferenciar as duas. Imagine uma eleição. Eleição no Brasilzão, velho de guerra. O candidato Gibraltar tirou 59.512.315 votos. Esse é o total de votos que ele tirou. Tinha o candidato Gibraltar, o candidato João, Zé, Pedro, Osório. Ele tirou esses 59 milhões, papapá. Esse é o número absoluto, né? Com que frequência que ele tomou voto? Esse é o número. 59 milhões, papapá. Cada um desses votos faz parte da frequência. Então, essa é a frequência absoluta, o número total que isso aconteceu. E a frequência relativa? A frequência relativa, nesse caso, seria aquela porcentagem, tá? E eu sei que o Gibraltar tirou 59 milhões de votos. Mas ele venceu ou não venceu a eleição? A pessoa vai dizer, olha, não sei, porque você está me passando esse número gigantesco e eu não sei o que significa, se ele venceu ou não. Agora, se tu me disser a porcentagem dos votos, aí eu te respondo. Não, foi 59%. Venceu a eleição. 59% é a frequência que o evento aconteceu, só que ela é relativa. Por quê? Porque eu estou colocando ela dentro de uma margem de 0 a 100%, né? Porque aquele número gigantesco, eu não consegui absorver o significado dele. Então, o número relativo é melhor. A frequência relativa é essa questão, pode ser uma fração, pode falar que tirou 1/3 dos votos, ele tirou 50% dos votos, ou por 1000, ou por 1.000.000, isso é frequência relativa. Absoluta é o número total. E às vezes é melhor a relativa, estou vendo nesse caso da eleição que o número absoluto não fez muito sentido para mim, porém o número relativo me revelou o vencedor da eleição. Mas há situações que o número absoluto é mais interessante do que o relativo. Agora nós estamos vivendo a situação da Covid, e as pessoas dizem assim, ó, hoje nós tivemos 2.900 óbitos. Essa é a frequência absoluta. Por que a pessoa não diz a porcentagem da população que veio a óbito no dia de hoje? Porque isso seria 0,0, entendeu? Ia ser um número muito pequeno, ia passar uma mensagem errada, as pessoas não iam entender. Não é que ia ser uma mentira, ia ser verdadeiro, mas as pessoas não iam entender muito bem. Ia ser um contexto em que a porcentagem não seria legal, porém o número absoluto passa com mais exatidão que acontece. Então, há momentos para se falar da frequência absoluta, há momentos para falar da relativa. Cada uma tem sua importância. Um outro conceito também que eu não trouxe aqui é a chamada frequência acumulada. Depois a gente vê mais para frente. Tá? Então, sobre a distribuição de frequência, primeiro eu trouxe uma tabela aqui com os dados obtidos. Eles não estão em ordem nenhuma, é a chamada tabela primitiva. Claro que cada valor aqui aparece com a dada frequência, mas eu não sei qual que é. A primeira coisa que você faz com uma tabela dessa é colocá-la em ordem. Né? A tabela com esses mesmos dados em ordem recebe o nome de tabela roll. É os mesmos dados, só que em ordem. Notem aqui ó, que a menor altura está aqui, 150, e a maior 173. É como se você colasse esses dados numa tabela do Excel e mandasse ele colocar em ordem crescente. Qual que é a vantagem aqui? Ó? Agora eu estou vendo aqui, ó, procurei o 160, eles estão todos juntos.
Lembra que eu tinha dito que tinha 4 160 na tabela? Agora eu estou vendo que tem 5, na verdade. Né? Por quê? Porque aquela estava toda bagunçada. Agora, juntinho, é muito mais fácil de ver. Eu falo, olha com que frequência o 160 apareceu. Ele apareceu 5 vezes na tabela. Já o 161 apareceu 4 vezes. Me parece aqui, essa tabela já está bem melhor para mim, né? Bem melhor. E ela só está ordenada. Mas isso é tudo? Não. Eu ainda posso fazer a maravilhosa distribuição de frequência, que é fazer uma tabela em que numa coluna eu coloco, nesse caso, a estatura, e na outra a frequência, por exemplo. Olha aqui, aqui é a mesma tabela, ela está dividida em 3 partes, porque ela ia ficar muito grande e ia caber na página, tá? Então, aqui ó, o início, aqui a parte do meio e aqui a final, tá? Ó, altura, 150 centímetros, apenas uma pessoa. Essa foi a frequência absoluta, tá? Altura, 151 centímetros, apenas uma pessoa. Aqui, aquela de 160 que eu falei, 5 pessoas. Eu não preciso olhar na tabela e contar 5. Aqui, a minha tabela já está dizendo 160 centímetros, apareceram 5 vezes. Inclusive, eu olho aqui, ó, e vejo que a única altura que apareceu 5 vezes foi 160 centímetros. Nós temos um segundo lugar aqui por 161 centímetros e por 155. E nós olhamos aqui para essa tabela e vemos cada altura e a quantidade de vezes que apareceu. Só que essa tabela aqui, ela não conta o negócio para aqui, porque poderia ter uma pessoa aqui, essa pessoa de 150 centímetros, ela poderia ter dito, eu não tenho 150 não, eu tenho 150,5, né? Tem pessoa que é assim, né? E, ou seja, qual que é a diferença de uma pessoa que tem 150 para uma que tem 151? Né? É uma questão subjetiva, porque essa variável, estatura, é uma variável quantitativa, porém contínua. Né? É possível se argumentar que existe uma estatura entre 150 e 151. E aí começa a discussão. Será que faz sentido eu separar todos eles e ficar com essa tabela gigante? Será que eu não posso colocar as pessoas de 150 até 154 num balaio? Né? Falar esses aqui são os baixinhos, 155 até 160 em outro, falar esses aqui está um pouquinho acima. Depois, né? E aí eu vou ter o conceito de intervalo de frequência, tá? Ou intervalos de classe. É o que aparece nessa nova tabela. Nota uma tabela muito menor com os mesmos dados. Só que aqui na primeira linha, eu coloco todo mundo que tem 150 ou mais, até 154. Aqui não inclui o 154, tá? Se tiver 153 fio de cabelo acima, inclui. Mas 154 não inclui. Esse símbolozinho do meio aqui significa que inclui 150, mas não inclui 154. Tem 4 pessoas, né? É como se eu pegasse aqui, ó, 150, 151, 152, 153. 1, 2, 3, 4. O 154 não inclui, tá? Essas 4 pessoas estão aqui no intervalo 150 a 154. Enquanto de 154 a 158, eu tenho 9 pessoas. Veja, 1, com mais 4 são 5, com 3 é 8, com mais 1, 9. 158 não está incluso nesse intervalo. E agora, colocando intervalos, a minha tabela ficou menor, ficou mais compacta. E é melhor de ver. Por quê? Porque não faz sentido ficar falando centímetro por centímetro, né? É melhor colocar intervalos, né? Nesse caso, para essa variável quantitativa, para esse objetivo. Cada objetivo é uma história, cada variável é uma história. Voltando, né? Então, a frequência absoluta é o número de vezes que uma coisa acontece, a frequência relativa é quando a gente compara com um total, para colocar dentro de uma coisa observável. E a frequência acumulada representa a soma ou total corrente das frequências. Né? Aqui, ó, por exemplo, qual que é a frequência absoluta aqui na primeira linha? É 4. E se tu me perguntar a frequência relativa, eu vou falar como o total é 40 e aqui eu tenho 4, a frequência relativa é 10. Aqui, nessa primeira linha, eu tenho 10% do total. Frequência absoluta é 4, frequência relativa 10% do total. E qual é que é a frequência acumulada aqui? Bom, acumulada é 4, né? Porque eu só tenho esses 4. Se eu passar para a segunda linha, a minha frequência total é 9 na segunda linha,
E a relativa da segunda linha vai ser 8 seria 20%, 9 é um pouco mais do que 20%, né? Já a acumulada vai ser a soma da primeira com a segunda, vai ser 4 mais 9, ou seja, 13. Na terceira linha, a frequência acumulada vai ser a soma das 3 primeiras linhas, né? 11 com 9 é 20, com 4, 24, e assim por diante, tá? Falado de frequências, vamos falar um pouquinho de gráficos. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendência e comparar informações qualitativas e quantitativas em um determinado espaço-tempo. Só é o seguinte, nós temos a missão de fazer a pesquisa, coletar os dados, analisar os dados, e depois deixar esses dados para as outras pessoas verem. Imagina você vendo o jornal nacional, qualquer jornal, você vê os gráficos. Gráfico da situação do Covid, gráfico da desvalorização do real, gráfico da bolsa, gráfico disso, gráfico daquilo. Você vê os gráficos. E a intenção dos gráficos é que qualquer pessoa olhe para ele e fala, ah lá, a informação lá. Qualquer pessoa olhe para o gráfico e entenda. Ninguém faz um gráfico para ser difícil de entender a informação. Se você está fazendo o gráfico para que as pessoas não entendam, você está fazendo gráficos errados. Gráficos devem ser feitos para que sejam fáceis de serem entendidos. Você fez a pesquisa, tinha aquela tabela bagunçada, você colocou numa tabela ROL, depois você colocou numa tabela com intervalos de classe para ficar fácil de ver, e por último tu ainda colocou num gráfico que a pessoa bate o olho e entende a informação. É para isso que o gráfico serve. Gráfico não é feito para dificultar, é feito para facilitar a visualização dos dados. Entenda isso. Dito isso, vamos lá. Um gráfico ele precisa ter alguns elementos. Por exemplo, o título. Ah, esse gráfico aqui é o quê? Aí lá está o título do gráfico, informando que ele é fonte. Olha só que gráfico interessante, está dizendo aqui, tá lá. Mas quem que disse? Da onde esse gráfico veio? É interessante que o gráfico tenha fonte, para a pessoa falar, esse gráfico aqui veio lá do IBGE. Esse gráfico aqui veio de tal instituto. Esse gráfico não tem fonte, não vou confiar nele. Números, né? São essenciais. Legenda, explicando o que significa. Tá, já vamos entender tudo isso aqui. Vamos começar aqui, ó, com o nosso primeiro tipo de gráfico. Não. Antes de começar com os gráficos, nós temos um exemplo aqui. Olha aqui, esse aqui é um gráfico. Você olha aqui em cima, está o título dele. Proporção de pessoas que utilizam as fontes de informações sobre acontecimentos políticos por ano de estudo. Esse é o título do gráfico. Sobre o que esse gráfico é? Sobre a proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo. Sobre isso, esse é o título. E aqui nós temos os eixos do gráfico, né? Esse eixo aqui com a porcentagem, esse eixo aqui mostrando se utiliza ou se não utiliza a fonte. Aqui nós temos em outra informação do gráfico, que é uma legenda do próprio gráfico, né? Onde diz a idade dessas pessoas. E por último aqui a fonte do gráfico, da onde ele saiu, né? Quem que é o responsável por essa informação? É o IBGE eu confio, né? Entre os tipos de gráficos, nós temos gráfico de colunas, também conhecido como gráfico de barra, e ele tem esse nome porque ele é um gráfico de colunas de barra. Só que ele pode aparecer na horizontal, olha aqui esse exemplo aqui, ó. As minhas colunas ou barras estão na horizontal, porém ele pode aparecer na vertical também, tá? Muito comum. Nós temos o gráfico de linha ou de segmento, é esse que aparece uma linha, né? Muito usado para mostrar, por exemplo, a desvalorização do real, né? Mostra uma linha subindo, crescendo, né? Coisas assim, bolsa de valores, etc. Nós temos o gráfico de pizza, muito utilizado no caso da frequência relativa, né? Fala assim, toda a população do Brasil, tantos falam biscoito, tantos falam bolacha. Então, você coloca a pizza inteira, é toda a população do Brasil. Essa parte é biscoito, essa parte é bolacha, assim por diante, né? É muito interessante, também chamado de gráfico de setores. Podemos também ter o gráfico de áreas, que é uma mistura do gráfico de pizza aí com o gráfico de linha, né? Uma outra situação. Temos o histograma, muito parecido com o gráfico de barra, só que as nossas barras estão juntas, né? É um tipo de
de ideia, né, que apresenta diversos retângulos justapostos, barras verticais, assim, né, dessa maneira. Temos o cartograma é o meu favorito, né, que é quando você coloca um mapa e usa esse mapa para mostrar. Aqui eu tenho até um exemplo sobre o saldo de empregos, olha aqui, ó, título do gráfico, né, cadê a legenda do gráfico? Fonte, né, tá aqui, ó, Ministério da Economia, legenda do gráfico, né, que é a legenda da imagem, né, o que significa cada cor, né? Eu gosto muito dos cartogramas, recomendo vocês a seguirem a página Brasil e Mapas no Instagram, uma página maravilhosa, tem evidentemente quase todos os cartogramas de lá com o mapa do Brasil. Existem outros, eu gosto de cartograma de todo jeito, mapa do Brasil, mapa de estado, mapa mundi, mapa de outro país, cartograma é maravilhoso, tá? Temos os pictogramas, né? Quem nunca viu, por exemplo, na televisão, aquela situação que eles falam assim, por exemplo, 60% das pessoas dizem que é biscoito. Aí eles colocam um grupo de 100 pessoinhas e de cor diferente, 60 pessoinhas, né? Ou poderia pôr um grupo de 10 pessoinhas, 6 de vermelho, escrito biscoito, né? O restante de bolacha, assim por diante, né? Seria o caso do pictograma, né? E, de maneira geral, nós temos os infográficos, que é essa brincadeira de você apresentar o gráfico ali de forma, como que eu posso dizer para você, por meio de imagem, né, informativa. Aqui, por exemplo, nós temos uma situação que está falando do gasto da água, né? E aí você apresenta cada barra do gráfico, é um gráfico em barras, só que cada gráfico é um negócio de água desenhado, né? E os países também são colorizados, né, e assim por diante. Os infográficos são maravilhosos. Você vai encontrar, por exemplo, o cara vai fazer um gráfico sobre quais são os combustíveis mais utilizados no Brasil, quais são os carros mais vendidos no Brasil, aí vai comparar. Aí ele pega uma marca que vende pouco com um carrinho pequenininho, né? Aí outra marca vende o dobro e põe um carro do dobro do tamanho, assim por diante. É uma coisa maravilhosa também, tá? E bem simples de entender. Pessoal, resumo do módulo 1 e 2 de Matemática 4 de Estatística aqui. Vou deixar salvo para vocês e vou fazer umas atividades com vocês no próximo vídeo. Até lá!